Olá, alunos! Voltamos mais uma vez com o nosso curso de Android. Na nossa 14ª aula, nós vamos começar a implementar as operações de persistência do nosso aplicativo. Ou seja, já vamos começar a realizar alguns cadastros para que depois nós possamos implementar a nossa lista de objetos com o nosso RecycleView, que já foi implementado no nosso arquivo de layout, que está aqui, está sendo carregado, que já tem aqui o nosso RecycleView, para que nós possamos já exibir alguma coisa no nosso aplicativo. Mas primeiro eu preciso cadastrar para depois exibir alguma coisa aqui no ListView. Então primeiro o que eu vou fazer? Nós vamos vir aqui na classe de cadastro, utilizar a classe repositório que nós implementamos na última aula, terminamos de implementar na última aula, e chamar uma dessas operações, como por exemplo a operação inserir. Aí depois nós vamos testar as demais operações, que é exclusão, alteração e o método buscar todos, até também o método buscar cliente. Então primeiro nós vamos testar este método aqui para saber se ele está funcionando de maneira correta. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui na classe ACTCAD-cliente, vou criar aqui um objeto do tipo cliente repositório, já até aparece aqui para mim poder selecionar. Vou chamar aqui de cliente repositório. Então observem que toda vez que eu seleciono a classe, ela é importada para mim de maneira automática. Então você não precisa ficar digitando aqui em cima no comando import as classes que você quer utilizar. Ela já vai sendo importada de maneira automática para você, sem você se preocupar aí com esses códigos. Então aqui ó, a nossa classe cliente repositório, ela depende de uma conexão com a base de dados, que já foi até criada aqui ó, no método ACT-main, que foi uma das primeiras coisas que nós fizemos depois de implementar a classe dados OpenHelp. Então o que eu vou fazer aqui na classe ACTCAD cliente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um método chamado criar conexão aqui. Depois a gente cria uma maneira de simplificar esse código para não ter que ficar copiando, colando, utilizando o mesmo código em outras classes, mas por enquanto eu vou fazer isso daqui. Vou vir aqui a ACTCAD cliente. Eu vou copiar, vou colar esse código aqui mesmo, ó, abaixo do método onCreate. Ele vai solicitar que eu seja importado as demais classes. Vamos clicar aqui em OK. Pronto. E vou pegar aqui também os objetos que foram utilizados aqui na classe ACT-main. Esse carinha aqui, ó. Dados OpenHelp já foi importado de maneira automática também. Private, aqui, já corrigiu o código. Aqui no Snake Bar também, que é o layout que foi implementado aqui ó, no ACT-main para ser utilizado com o Snake Bar. Que aqui nessa classe eu vou acessar aqui o ACT-main, aqui não o ACT-main, mas o content underline ACT-main. Eu alterei o ID do layout para poder utilizar lá o Snack Bar. Vou fazer a mesma coisa aqui com o CAD cliente. Vou chamar aqui de layout constraint também. Colocar o mesmo nome, mesmo ID. O mesmo ID não, o ID vai ser diferente. Porque aqui eu chamei de layout content main. Aqui eu vou ter que chamar layout content ACT CAD cliente. Só para eu poder saber que esse layout aqui é do ACTCAD cliente, tá? Então, isso daí. Vou copiar esse layout, vou confirmar aqui a criação desse AD. Foi alterado aqui, ó, perfeitamente. Vou digitar aqui o código para importar o constraint layout. Aqui. E vou utilizar este layout aqui, ó.
aqui no método create eu vou importá-lo para não dar aí nenhum problema aí na hora de executar o snack bar. Então vamos vir aqui, ó, constraint, layout, find view by id, r.id, layout context actk de cliente. Pronto. Ficou parecido com o método com a Activity actk de main. Aqui, ó, actk de main não, act main. Agora eu vou criar aqui a instância da classe cliente repositório. Eu vou utilizar aqui mesmo, ó, dentro do método criar conexão, cliente repositório new cliente repositório, e vou passar no construtor com parâmetro objeto conexão. Chamar o método criar conexão no método create. Pronto. Salvar. Agora eu posso chamar a operação de inserção no meu projeto. Aqui eu vou criar um método que eu vou chamá-lo de private void confirmar, ou seja, onde que eu vou confirmar as minhas ações que o usuário selecionar, seja ele de inclusão, exclusão ou alteração. Vou colocar todas as operações aqui dentro, lógico que fazendo os devidos testes. Aqui, ó, eu tenho um método valida campos, que valida se meu campo foi digitado corretamente os meus dados. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse método valida campos, ele não retorna nenhum valor, mas ele testa se os campos estão válidos, se não há nenhum campo vazio. Então, o que eu vou fazer? Aqui, como tem essa variável booleana, eu vou fazer com que esse meu campo valida campos, esse meu método valida campos, ele retorne um valor booleano aqui e retorne para mim essa variável aqui, ó. No nosso caso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Essa minha variável valida campos, ela vai estar como false se todos os campos estiverem preenchidos e true se faltar algum campo para ser preenchido ou não. Então esse método, se todos os dados estiverem ok, ele vai retornar false. Tá? Eu posso até alterar o retorno desse método, mas eu vou manter do jeito que está aqui. Então no método confirmar, depois a gente coloca os outros testes para poder tratar tanto inclusão, exclusão e alteração. Tá? Por enquanto esse método só vai fazer o processo de inserção, depois a gente faz os outros tratamentos do nosso programa. Então aqui vai ser o seguinte: se valida campos foi igual a false, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha operação de inserção do meu método, tá? Ou seja, eu vou colocar da seguinte maneira: cliente repositório, e vou chamar o método inserir. Veja que o método inserir ele espera um objeto tipo cliente. Eu vou passar para cá um objeto tipo cliente que eu vou criar aqui em cima. Vou criar aqui, ó, private cliente. Aqui tem que importar aqui o objeto, ó. Aqui no caso que quando você esquecer de importar automaticamente, digitando o código, selecionar a sua classe, você pode pressionar aqui Alt Enter na classe que você quer importar. Se ela existir, ela vai importar automaticamente para você aqui, ó. Senão ele vai te pedir para poder criar. Se por acaso pedir para você criar essa classe cliente aqui, é porque você digitou ela aqui de maneira incorreta, tá? Então vamos lá. Então aqui que eu vou fazer, esse meu objeto cliente está sendo passado com parâmetro aqui, e vou pegar os dados que estão aqui, ó, e vou preencher nesse meu objeto cliente. Cliente ponto nome, passar aqui o valor nome,
cliente.endereço recebe endereço, cliente.e-mail recebe e-mail, cliente.telefone recebe telefone. Então estou aproveitando o método valida campos para preencher os dados do meu objeto cliente. Então nesse caso aí eu não vou ter nenhum problema aí na hora de estar criando algum outro método para poder estar passando esse meu valor. Aqui neste caso, como estou realizando a operação de inserção, então o que eu vou fazer? Depois eu vou colocar um tratamento melhor para isso. Então aqui, ó, toda vez que eu chamar esse método confirmar, eu vou criar esse meu objeto cliente, criar uma instância dele, tá? Até para não dar nenhum problema na hora que for preencher esses campos aqui. Então estou criando a instância do objeto cliente, validando se os campos estão vazios. Se retornar false, quer dizer que os campos estão ok, e chamo o método inserir. Agora, só para ter certeza que esse método inserir vai ser executado de maneira correta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu código dentro de um bloco try-catch, igual eu fiz aqui com o método criar conexão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, chamar aqui de try e colo aqui o bloco catch. Então, se ocorrer algum erro na hora que a gente for fazer a inserção, a gente vai saber o porquê que deu erro. Vamos salvar e vou chamar esse método confirmar aqui, ó, no lugar do valida campos. Pronto. E sempre quando eu confirmar e esse meu registro for inserido com sucesso, o que eu vou fazer também? Eu vou finalizar o meu Activity. Se por acaso ocorrer algum problema, esse meu Activity não vai ser finalizado. Eu vou salvar e vamos executar o nosso aplicativo. Aqui, pessoal, eu não inicializei o meu emulador antes de testar. Então é sempre importante você abrir seu emulador enquanto você estiver codificando para agilizar aí o seu teste. Então veja só que é muito simples você desenvolver aí um aplicativo em Android que utiliza aí bancos de dados, desde que você separe corretamente as classes para facilitar aí o seu programa. Você seguindo todas essas regras, todos os padrões, você não terá nenhum problema aí futuro no seu programa. Lógico que aqui, quando você está codificando um programa também pela primeira vez, pode ocorrer que seu código não fique aí 100%. Vai ser necessário sempre você precisar aí de refatorar. Esse código aqui nosso aqui também não é perfeito. Lógico que vai precisar aí de alguns refatoramentos. Você refatorar aí trechos do seu aplicativo para melhorar a qualidade do seu programa, facilitar um teste também. Na hora de você testar um aplicativo, um detalhe importante que eu não demonstrei para vocês, já que eu estou falando de teste, você pode fazer testes unitários no seu aplicativo Android. Depois eu posso demonstrar isso para vocês em uma aula, como realizar testes unitários com Android. Por exemplo, como a gente criou uma classe chamada cliente repositório, eu poderia simplesmente testar somente essa classe. Eu não precisaria estar fazendo isso daqui, para poder testar o método de inserção. Eu utilizaria um teste para verificar se vai ter algum problema ou não, e depois implementaria aqui essa minha interface. Então, você fazendo o teste, você evita aí problemas no seu aplicativo, até agiliza aí também. Você tem uma agilidade maior na hora de você desenvolver o seu programa. Você evita aí um trabalho muito grande. É uma boa prática de programação. Depois eu posso demonstrar para vocês aí como realizar testes em aplicativos com Android. Vocês vão gostar e vai facilitar aí a vida muito de vocês aí. Meu emulador aqui está terminando de executar e já está instalando o aplicativo no emulador.
e vamos aguardar a sua execução. Então vamos lá, aqui a conexão criada com sucesso, que foi uma das coisas que nós fizemos nesse projeto. Eu vou clicar aqui no botão mais. Se eu clicar no botão OK, há campos inválidos ou em branco, que está vazio. Vamos colocar aqui, ó, Paulo, endereço, teste, e-mail, teste@gmail.com, telefone 5555555. Então, se tudo estiver ok, nós vamos esse nosso Activity ele será finalizado. Aí, finalizou. Quer dizer que a nossa operação de inserção foi ok, tá? Ela executou, mas também não quer dizer que a gente realmente enviou os dados para a base de dados, porque a gente não está trazendo nada aqui na nossa tela para verificar se retornou ou não. Então, se eu testar mais uma vez, aqui, ó, vamos testar aqui, ó, chamar aqui tudo de teste, colocar um outro teste aqui, @gmail.com 5555, tá? Ok. Finalizou, tá? Então, aparentemente está funcionando aí perfeitamente, mas precisamos aí de colocar mais códigos para confirmar aí o nosso aplicativo. Bem, essa nossa aula termina por aqui. Depois, nas próximas aulas, nós vamos continuar a implementar e também a melhorar o nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.